Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira para falar de NFL. Começou a semana 14 com a vitória dos Patriots sobre os Steelers. Tô com a camisa dos Patriots, mas não sei se eu comemoro ou não, quero saber a sua opinião. Vou deixar meus palpites também pro final de semana, quero saber os seus palpites também. Então deixa aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma jersey, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio uma camisa da Fanatic. Quem ganhou esse mês foi o Rudy Wojnarowski. Não entrou em contato com a gente ainda, manda uma mensagem aqui pra gente mandar a camisa pra você. E convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation também. Aqui embaixo tem link, tem cupom de descontos. Você que gosta de apostas esportivas, eu recomendo a BetMais, nosso parceiro aqui do Toque Passa. Deixa o jogo mais interessante, tem risco, claro, é aposta, mas aqui embaixo tem o link para você abrir a sua conta. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então começar, porque aqui é sexta-feira e é feriado aqui em Portugal, né? Em alguns lugares do Brasil também é dia de Nossa Senhora Conceição. Eu tive que tirar meu filho aqui, queria vir dar palpite aqui no microfone. Tá de folga na escola, tá aproveitando e eu tô aqui pra trabalhar. Dormi tarde, assisti os Patriots, acordei cedinho aqui pra gente falar dessa surpreendente vitória do New England Patriots sobre o Pittsburgh Steelers, 21-18, um Thursday Night Football que foi, assim, não vou dizer que foi melhor do que a gente esperava, mas pelo menos teve mais pontos, teve um agito maior ali, mas eu acho que o jogo no nível de ruindade foi dentro daquilo que a gente imaginava, pelo menos teve mais pontos. No primeiro tempo ali já tinha batido o over, né, da expectativa ali de 30 pontos para essa partida. Nas estatísticas que o meu amigo Maurício Rodrigues tanto ama, apareceu na transmissão da Amazon Prime no final do jogo, primeira vez na história da NFL que um time com campanha vencedora perde 2 jogos consecutivos para times que estavam pelo menos 8 jogos abaixo dos 50%. No domingão, a equipe dos Steelers perdeu em casa para o Arizona Cardinals, que estava 2-10, e agora, na quinta-feira, perde para os Patriots 2-10 também, cara. Que coisa impressionante. O torcedor que foi até o Acrisure Stadium, o Heinz Field, né, tradicional Heinz Field, cara, deve ter ficado muito revoltado. Eles estavam revoltados, a gente percebia, né, vaias o tempo inteiro, e com toda razão para isso. Um time que estava 7-4, pegava 2 times na sequência 2-10, era para estar 9-4, e já pensando em playoff, com campanha vencedora garantida para mais uma temporada, e no fim tá 7-6, e agora a vaga na pós-temporada tá preocupada, né? Primeiro time a levar 21 pontos dos Patriots desde o jogo contra os Bills. Só 3 times levaram 20 pontos ou mais dos Patriots na temporada, né? A equipe dos Eagles na primeira semana, os Bills que perderam para os Patriots e agora os Steelers. Cara, é impressionante, né? É absurdo imaginar, até porque esses 21 pontos saíram em um quarto e meio, com 7:30 e poucos para acabar o primeiro tempo, tava 21-3 para os Patriots. Impressionante, os Patriots fizeram um começo de jogo que a gente não viu na temporada inteira. A primeira campanha foi muito bem desenhada, bem scriptada ali, né? Um time que não fez ponto nenhum contra os Chargers, tem semana curta, fora de casa, e aí pela primeira vez na temporada abre uma partida com um touchdown. Uma campanha com 8 jogadas, 75 jardas, menos de 4 minutos. Teve passe de 37 jardas para o Juju Smith-Schuster. Primeira jogada para os Patriots na temporada. Primeiro passe de mais de 30 jardas na temporada. Touchdown do Ezekiel Elliott. O Ezekiel Elliott teve um jogo de 140 jardas de scrimmage. Juju Smith-Schuster teve 90 jardas recebidas. Assim, absurdo. Absurdo mesmo. O Bailey Zappi é o primeiro quarterback dos Patriots a ter 3 passos para touchdown num primeiro tempo de jogo desde o Tom Brady em 2018. É assustadora essa estatística dos Patriots. E o Hunter Henry, né? 2 touchdowns anotados, 2 recepções para touchdown, em belas conexões ali que colocaram os Patriots num caminho bem interessante no primeiro tempo. Segundo tempo sumiu. Segundo tempo, né, acabou ali. Os Patriots ficaram pedindo a virada de qualquer jeito, gastando o relógio, só correndo com a bola. Tiveram 69 jardas em 22 snaps ofensivos, 3 snaps apenas no campo do adversário.
E, olha, teve punch bloqueado, teve de tudo pedindo para ser derrotado, né? Talvez pensando no draft, não sei, mas tava lá buscando isso aqui. Os Steelers viveram uma continuação do domingo. Foi um jogo tão ruim quanto no domingo. Se colocaram no buraco contra os Cardinals, se colocaram no buraco contra os Patriots e o ataque não produz nada. O ataque é de riso, né? O Matt Canada deve estar feliz em algum lugar. Tiveram aquele jogo de 400 jardas contra os Bengals, só que lá foi a exceção da regra. A regra é isso aqui, é um time ruim. E o Mitch Trubisky é um cara muito fraco, demais, demais mesmo, né? Muitas decisões erradas, né? Eu acho que, olha, os Steelers, a gente olhava e falava assim, cara, como é que esse time venceu 7 jogos na temporada, né? Não era para isso. O Mitch Trubisky jogando tem essa queda de qualidade com relação ao Kenny Pickett, né? Ele não consegue fazer leitura, teve situação de quarta descida no campo de ataque, que depois da interceptação do Bailey Zappe, que ele não consegue perceber o Pickens e o Freiermuth livre, ele não consegue progredir leitura, ele é muito fraco mesmo. A gente teve uma loucura de imaginar, eu não, eu tô livre dessa, tá? Mas teve gente falando assim, olha só, ele melhorou a pré-temporada que ele fez com os Bills, né? Foi MVP da pré-temporada. Não dá, é ruim demais. Uma 4ª para 2 que teve, que ele tenta um passe pro Johnson em profundidade, o cara tava muito bem coberto, não fazia sentido nenhum o passe, não sentido nenhum. Então, a única explicação para mim era buscar a falta naquela jogada, né? Buscar um pass interference, até porque tinha sido pouco depois daquela besteira de arbitragem. A arbitragem teve esse erro de dar um false start do long snapper numa 4ª para 3, que eles foram pro punch, ali claramente tem o offside do Patriots, e o long snapper levantou a cabeça. Não é. Erraram a marcação daquela falta, eles ficaram esperando uma compensação, não rolou, mas não dá para dizer. Se você puxar essa falta para dizer que o time perdeu por isso, você tá, né, tampando o sol com a peneira. Tá diminuindo a imagem do que o time foi horrível durante o jogo inteiro. Muito, muito ruim mesmo. Nos 2 drives que eles tiveram, os Steelers tiveram, depois de reduzir a diferença para apenas 3 pontos, eles ganharam 35 jardas em 13 jogadas. Foi 3 de 14 em terceiras descidas. Teve apenas uma jogada para mais de 20 jardas até a última posse do jogo. Muito, muito, muito ruim, né? Questionável quanto esse time foi mal. O torcedor ficou preocupado com o que viu, é óbvio. Primeiro tempo, o TJ Watt sai ele rapidamente do jogo com uma lesão, depois ele volta, não foi o problema, mas o Alex Highsmith saiu do jogo no segundo quarto com uma lesão no pescoço. Não vou dizer que a derrota é por isso, porque o problema não foi o ataque, né? A defesa, aliás, foi o ataque. Os Patriots não produziram nada depois de abrir 21-0. E agora o Mike Tomlin está 3-10 contra o Bill Belichick. Bill Belichick está 15-4 contra os Steelers. Talvez seja uma coisa pessoal, né? As únicas vitórias que os Patriots vão ter na temporada são contra times que você tem aquela rixa. Venceu os Jets, venceu os Bills e agora vence essa rivalidade contra os Steelers. Vou dizer que vai vencer mais um jogo na última semana contra os Jets também, porque é aquela coisa do sangue ruim. Não gosto desses caras, vou querer ganhar. O Bailey Zappe terminou o jogo com 19 de 28, 240 jardas. 3 passos para touchdown, uma interceptação. Trubisky 22 de 35, 190 jardas, um passo para touchdown, um touchdown anotado ali numa situação de primeira descida, de uma jarda, aliás, e uma interceptação que já vem colocada no currículo dele ali, né? Tem um turnover por partida. E é isso. Os Patriots estão tancando, tinha que ter perdido. Cara, difícil você falar para os caras que vão jogar que eles têm que perder. Esses caras estão buscando o emprego dele na NFL no ano que vem. Não adianta. A gente está pensando em derrota é bom, mas para eles não é bom. Para eles são profissionais, treinam e querem ganhar jogos, né? A primeira pick vai ser dos Bears. Graças ali, os Panthers estão abraçados. O Caleb Williams vai jogar no Chicago Bears. Ele já sabe disso, deve estar comprando casa já em Chicago, porque, né? Vai jogar lá. E aí depois, cara, eu acho que os Patriots vão ficar com uma pick top 5. Tem aquela situação, se o Belichick sabe também que ele não vai ser o técnico no próximo ano, por que ele vai se importar com deixar uma boa pick pro próximo treinador? Que se vire, eu vou querer juntar mais para ir pro meu recorde, para eu chegar no maior vencedor de todos os tempos da NFL. Mas, né, é essa questão. Os Patriots, semana que vem, vão enfrentar os Chiefs. O jogo seria um Monday Night, foi pro domingo à 1 da tarde, lá em Foxborough. E os Steelers têm mais um jogo importante, briga direta por playoffs, contra a equipe dos Colts, jogando em Indianápolis. Jogo importantíssimo para essa equipe do Pittsburgh Steelers. Vamos lá então para os palpites desse domingão de NFL. Teremos muitos jogos, estarei na transmissão de uma das partidas, vou comentar aqui, mas eu sempre coloco aqui embaixo, né, o jogo e dou o serviço onde vai passar cada um dos jogos. Você pode acompanhar, é o seu time, não é? Então eu estou colocando aqui embaixo sempre para vocês
Começando com o jogo com a janela das 3 da tarde aqui, teremos Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons, Buccaneers 5-7, os Falcons 6-6, Falcons liderando a divisão. Vem de uma vitória que não disse nada contra os Jets, do Tim Boyle, né? Sofreram daquele jeito. E conhecendo, assim, essa NFC Sul patética, seria normal imaginar que os Bucks vão vencer para ficar no 6-7, deixar os Falcons com 6-7, fica aquela bagunça e, né? Mas eu acho que o jogo sendo em Atlanta tem uma defesa boa, vai dar trabalho pro Baker. O Baker vai dar dificuldade, vai trazer esse jogo para uma coisa diferente. Acho um jogo muito complicado. Vou ficar com uma vitória nos Falcons, mas assim, ó, na moedinha, tá? Joguei para cima aqui. O que acontece? Se os Buccaneers vencerem, não vai ser surpresa nenhuma. Mas o meu palpite vai ser uma vitória dos Falcons para ficar 7-6, né? Quem sabe a gente tem um vencedor dentro dessa divisão, garantindo vagas nos playoffs. Mesmo horário, teremos os 6-6 Rams contra os 9-3 Ravens. Eu gostei do que eu vi dos Rams na semana passada. Fiz o jogo lá na ESPN contra os Browns e teve umas coisas bem interessantes de se ver. Mas eu não acho que é o suficiente para bater de frente contra o time dos Ravens, né? Vai ser um jogo divertido, né? A gente vai ter ali de novo o Odell Beckham Jr. voltando, né, a encarar os seus ex-companheiros de Rams. Mas, pô, jogando em Baltimore, não tem o que dizer, né? Vindo da bye week, para mim é muito normal, natural imaginar que os Ravens vão vencer com certa tranquilidade. Mas eu gosto desse ataque dos Ravens. Eu acho que vai ser um bom teste, assim, sabe? Pra você dar uma testada a mais nessa equipe dos Ravens, porque os Rams têm os seus pontos positivos, principalmente ofensivamente, ali com o Cooper Kupp, com o Puka Nacua, Puka vindo de lesão, né? Mas o Stafford é um cara que consegue trazer uma graça para as partidas. Teremos os 9-3 Lions contra os Chicago Bears, que estão 4-8. Os Bears vão ter a primeira pick graças aos Panthers. Então jogam livres, jogam tranquilos. Se quiser vencer, pode vencer, não tem que pensar no próximo draft. E no confronto de 3 semanas atrás, acho que foi isso, né? Os Bears expuseram ali vários problemas defensivos da equipe dos Lions, que a gente viu depois os Packers explorarem. Quase não me passou confiança assim os Lions contra os Saints, contra o fraco time dos Saints na semana passada, sofreram mais do que deveriam naquele jogo. Eu acho que vai ser um jogo interessante, um jogo legal. Eu não vejo muito como os Bears acabarem vencendo, porque jogaram muito bem lá em Detroit e perderam na mesma, né? Não deu certo. Vou ficar com uma vitória do Detroit Lions, mas com um jogo bom, um jogo equilibrado, com uma certa trocação ali. Tomara que os Lions tenham aprendido, né, o que os Bears fazem de bem, que o Dan Campbell tenha feito um bom trabalho ali, analisando o adversário para fazer um bom jogo. Vou ficar com a vitória de Detroit. Colts e Bengals se enfrentam, Colts 7-5, os Bengals 6-6, de volta a pensar em playoff, né? Vitória na segunda-feira me deixou bastante surpreso, né? Porque eu achava que os Bengals estavam fora de qualquer discussão de vaga na pós-temporada. Masterclass do Jake Browning no Monday Night Football, a expectativa ficou grande para esse jogo aqui. Acho que vai ser um bom jogo. Mas é uma semana mais curta para a equipe dos Bengals, a gente tem que lembrar disso, né? O Gardner Minshew tem sido puro entretenimento. Segundo a PFF, ele é o terceiro quarterback com mais jogadas que mereciam ter sido turnovers, né? São 21 jogadas que deveriam ter ido para a mão do adversário. Tá aí o Gardner Minshew, é promessa de entretenimento. Vai pegar uma boa defesa da equipe dos Bengals, que conseguiu ali incomodar o Trevor Lawrence no final, na segunda-feira. Cara, é um jogo de playoff. É um jogo de playoff, que 7-5, o outro 6-6. Os Colts podem eliminar os Bengals de novo dessa briga. Não vou cravar, mas podem dar um grande passo para garantir essa classificação, tirando ali um rival dessa disputa. E eu acho que os Colts vão conseguir ganhar. Porque, assim, não é só meu amor pelo Gardner Minshew, o rei do entretenimento, mas e pelo bom trabalho também do Shane Steichen, né? Acho que ele tá fazendo um bom trabalho na equipe dos Colts, mas eu não consigo acreditar que o Browning vai ter 2 jogos tão bons em tão pouco tempo. Ele nunca teve isso na vida dele, né? Do nada, botaram o cérebro do Joe Burrow no Browning, que foi o que pareceu na segunda-feira. Então eu vou ficar com a vitória dos Colts, mas acho que vai ser um jogo bem interessante. Teremos Jaguars e Browns, Jaguars 8-4, os Browns 7-5, mais um jogo de playoff aqui, mais uma disputa aberta de pós-temporada, mais um confronto entre AFC Norte e Sul.
e eu estarei nesse jogo na tela da ESPN4, ao lado do Thiago Alves, conto com a audiência de todo mundo. Putz, acho que vai ser um jogo legal aqui, tá? Eu sei que você deve estar pensando assim, putz, cara, mas vai ser CJ Beathard contra o Joe Flacco, né? Porque o Flacco aparentemente está ganhando a posição, não está confirmado até o momento que eu estou gravando isso daqui, mas o Dorian Thompson-Robinson voltou do protocolo de concussão e estava limitado. A tendência é que o Joe Flacco seja o quarterback titular e o Beathard deve levar a posição do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence agora day to day, né? Para você analisar se ele vai voltar ou não daquela torção que ele sofreu no jogo contra os Bengals. E é incrível, né? Porque os Jaguars, depois daquela vitória contra os Texans, que inclusive eu fiz na tela da ESPN, eu falei, pô, uma vitória que deixa a divisão nas mãos. Abre 2 jogos de vantagem para os Texans, agora tá um no confronto, então tá tudo tranquilo. Só que a derrota para os Bengals deixou a situação aberta. Perder agora para os Browns complica bastante. Então é um jogo que é muito importante. Parecia tranquilo o caminho dos Jaguars depois daquela vitória e complicou de vez. E eu vou falar para você, cara, eu acho que os Browns vão vencer. Eu acho que vão vencer. São duas defesas muito boas, né? Só que eu confio mais no Flacco. Nunca pensei em falar isso, mas eu confio mais no Flacco contra o CJ Beathard. Aí, tudo bem. Cabe a gente falar isso. Confio um contra o outro é o Beathard. Eu acho que eu vou ficar com a vitória dos Browns. Meu palpite vai ser Cleveland vencendo essa partida aqui, deixando totalmente aberta de novo a AFC Sul, vai ser briga boa demais, vai ser legal. Esse final de temporada na AFC vai ser muito interessante, dezembro vai pegar fogo. Panthers e Saints, é um jogo que eu tenho que passar aqui, né? Os Panthers 1-11 e os Saints 5-7. Aqui, só para passar, os Saints tem que vencer. Não pode, perdeu 3 seguidas Nova Orleans. Que bom que vai pegar o pior time da NFL. E assim, se perder, é para mandar todo mundo embora, fechar a franquia, reiniciar, vamos pensar no ano que vem e acabou, né? Já tá numa situação muito próxima disso. Mas imagina se os Saints vencem esse jogo, se os Buccaneers vencem, todo mundo entra em 6-7 de novo na NFC Sul e a briga fica completamente aberta. Então, se quiser sonhar com algo ainda, os Saints precisam vencer esse jogo contra os Panthers. É obrigação vencer essa partida. E, fechando aqui a janela, teremos 7-5 Texans contra os 4-8 Jets. A volta de Zach Wilson, confronto de quarterbacks que vai ser interessante. Um lado positivo, CJ Stroud é um dos grandes destaques da temporada, calor ofensivo do ano já garantido nas suas mãos. Não vai ter o Tank Dell, né? Quebrou a perna jogando no domingo passado ali, aquela fratura que é um problema, vai ser problema para esse ataque, mas eu acho que tem qualidade o suficiente ali para o CJ Stroud trabalhar com essa equipe dos Texans contra uma boa defesa dos Jets, mas que se cansa muito, né? Porque passa muito tempo em campo. Porque o ataque tem de volta Zach Wilson. Eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso com isso. Depois nessa novela toda que a gente tanto comentou aqui, eu tô muito curioso para ver o Zach Wilson de volta à posição de titular na equipe dos Jets. Acho que vai ser um jogo também curioso de acompanharmos. Segundo horário, fica boa essa janela aqui. Começando às 6h05 da tarde de Brasília, teremos Vikings e Raiders se enfrentando em Las Vegas. Justin Jefferson de volta, essa é a expectativa, pode salvar o Joshua Dobbs. O Dobbs quase foi parar no banco de reservas, né? O Kevin O'Connell colocou essa situação, ponderou isso, depois daquela derrota para os Bears, 4 turnovers do Joshua Dobbs e muitos questionamentos para ele, mas vão dar mais uma chance. Agora, os Raiders, cara, é um time que não me cativa, né? Eles tiveram aquela sequência de vitórias mais pela força da amizade, o Antonio Pierce chegando, a raiva que eles tinham do McDaniels, então vamos vencer pelo Pierce contra o McDaniels, mas ainda é um time ruim, né? Ainda é um time ruim. Eu vou ficar com a vitória dos Vikings, por mais que eu tenha um certo pezinho atrás com a história do Dobbs. Tomara que não seja uma repetição da história do Dobbs. Ele parece ser um cara tão simpático, né? É triste esse destino dele sempre voltar a ser um reserva. E, no mesmo horário, 49ers vão receber a equipe do Seattle Seahawks, duelo de divisão, tem rivalidade, mas aqui tem um favorito claro, né? Jogando em casa, a equipe dos 49ers, eu já falei aqui para mim que é o melhor time da NFL, de certa forma, assim, disparado o melhor time da NFL. E o Seattle pode complicar. Além da rivalidade, fizeram um bom jogo contra o Dallas Cowboys. Né? O problema é quando você faz um grande jogo e perde. Você joga mal e perde. Faz um grande jogo e perde. Você só perde. E aí isso começa a entrar na cabeça também. Aquela derrota para os Rams foi muito custosa. Ali era para ter uma vitória a mais e
seria até normal perder para os Cowboys e perder para os 49ers, que a briga pelo playoff estaria bem ativa ali, ainda mas agora perder complica a vida do Seattle Seahawks. E aí é difícil, né? Jogando aí em São Francisco contra esse embalado time dos 49ers. Vou colocar uma vitória dos 49ers, um jogo que eu espero que seja interessante. Vou fazer o meu jogo e depois começar a assistir essa partida com certeza, mas com o olho mais voltado para 6h25 no jogo entre Bills e Chiefs, que essa partida aqui, cara, candidatíssimo a melhor jogo do Domingão, certeza, tá? Dois grandes quarterbacks, Josh Allen e o Patrick Mahomes, que apareciam, que é aquela rivalidade que foi crescendo e falou assim, cara, vai ser a melhor rivalidade da NFL, e aí de repente foi ficando um pouquinho de lado, né? O Allen foi perdendo espaço pro Burrow, começaram a aparecer outras disputas, agora essa temporada os Bills não estão empolgando, 6-6, corda no pescoço de Buffalo Bills, né? Que tá vindo da bye week, um pouco conturbada por conta da situação, né, envolvendo o Von Miller, mas precisa desesperadamente da vitória, né? Os Chiefs estão de olho na seed 1, não vai ser fácil, né? Mas o tropeço dos Jaguars dá uma esperança maior. A derrota para os Packers mostrou que esse Chiefs ele sangra mais do que a gente imaginava, né? Ele é muito mais humano do que a gente poderia imaginar para um time que ganhou o último Super Bowl. O grupo de recebedores é fraco, o Mahomes está longe de fazer a melhor temporada dele, tá assim, mal, dá para dizer, né? Dos padrões Mahomes, é normal dizer que ele está uma temporada ruim. Eu vou de Bills. Acho que pela necessidade, pelo sentimento de urgência, né? Tipo, perder meio que dá tchau. Vem da bye week, fizeram um grande jogo contra os Eagles e perderam a partida também por alguns erros ali, até de... Aliás, erros com o McDermott recentemente tá fácil de falar, hein, amigo? Até em 2019 desenterraram ali você usando essa besteira que você usou lá pra fazer como exemplo de trabalho em grupo, falar do sequestro da Al-Qaeda no 11 de setembro. É brincadeira, hein, McDermott? Ó, parabéns pra você. Mas pior ainda é ficar decidindo o final do jogo ali, não arriscar aqueles 20 segundos finais. Essas pra mim são decisões ainda mais erradas. Se é que dá pra dizer isso, não sei. Posso ser cancelado, desculpa. Mas passou bastante tempo já, né? Tem muita piada do 11 de setembro já. Vou ficar com a vitória dos Bills. Acho que os Bills vencem esse jogo aqui. Os Browns encaram os Chargers, fechando a segunda janela. Né? É um jogo que mostra bastante a diferença entre treinadores. Né? O que é a diferença de você ter um bom treinador e você não ter um bom treinador? Os Broncos começaram mal demais essa temporada, desastre no começo, mas tem o Sean Payton, que é um treinador que tem uma história na NFL, que tem um conhecimento, que a gente já viu muita coisa e o time foi se arrumando, né? Não é aquela peneira, a defesa melhorou bastante, consegue criar, o ataque voltou para o básico, teve uma semana ruim com muitos turnovers contra os Texans, mas ainda assim é um time que sabe o que está fazendo, teve chance de ganhar aquele jogo em Houston também. E enquanto isso tem os Chargers, que é um time que nasceu torto, veio torto no ano passado, nasceu torto e vai morrer torto. Né? Você tem bons jogadores, você tem Khalil Mack aí liderando em sacks e a defesa tem bons nomes, o ataque tem ótimos nomes e você não faz nada. É um time ruim de se ver. Vitória por 6-0 contra os Patriots mostra bastante, né, cara? Porque os Patriots não produzem pontos, você vai lá e chuta 2 field goals, foi isso. Quando você tem um ataque que tem um quarterback, a gente vai ter a discussão é eterna, mas é um dos bons quarterbacks da NFL. Não vou colocar ele no nível elite, que não acho que ele seja nível elite. Talvez tenha potencial para isso, mas não é. E produz só 6 pontos, você tá de sacanagem comigo. Não tem que. Eu vou ficar com a vitória dos Broncos. Acho que jogando lá em Los Angeles mesmo, eu vou ficar com a vitória do Denver Broncos. E para fechar, um Sunday Night Football daqueles deliciosos de ver. É para segunda-feira, eu vou estar com uma cara de sono aqui, é absurda, mas eu vou assistir, porque teremos Eagles e Cowboys, tudo que a gente mais gosta num jogo de rivalidade, de divisão, já tem aquela coisa ruim, dois times que se odeiam, e tá com a disputa pelo título da divisão ali, cara. Né? O Eagles 10-2 e os Cowboys 9-3. Os Cowboys vindo de vitória, os Eagles vindo de derrota, uma derrota cachapante contra os 49ers, moral meio abalada ali. E os Cowboys jogando em casa. Tá? A torcida de Dallas que é maluca, os Cowboys não perdem um jogo em casa desde 1918. Brincadeira, acho que são 14 vitórias consecutivas dos Cowboys jogando em casa, 5 vitórias contra os Eagles, né, jogando no AT&T Stadium nas últimas 5 partidas.
Então tem essa coisinha aqui de jogar contra o rival em sua casa. E eu acho que vai ser um jogo bem legal mesmo. Eu tô com um favoritismo para Dallas, tá? Já vou deixar claro aqui, meu aposta é que o Dallas Cowboys vão vencer essa partida. Por quê? Muitas questões sobre a condição física do Jalen Hurts, até falado essa semana, não acho que seja questão de deixá-lo fora agora, eu acho que o jogador tá trabalhando dia a dia, entende mais ali, né? Comissão técnica, o jogador entende mais do que tá acontecendo, talvez próximos jogos sejam mais tranquilos, então faça mais sentido você poupar depois. Aliás, o seu reserva é o Mariota, né? Não. Eu ficaria com o Jalen Hurts em campo, precisa, e a defesa dos Eagles precisa aparecer. Tem cedido muitos jogos com mais de 400 jardas para o adversário, o que não era costumeiro na temporada passada. O time era melhor por isso. Chegou o Shaquille Leonard, vai ter aquela coisinha, rivalidade lá ainda, né? Porque o Leonard estava entre Eagles e Cowboys e optou pelos Eagles. Mas eu não acho que vai sanar os problemas. Tem muito playmaker também nesse ataque de Dallas. Vem empolgado, vem embalado. Dak Prescott fazendo boas partidas. Eu vou ficar com a vitória de Dallas. É um jogo decidido na moedinha também, difícil de apontar, qualquer resultado é normal aqui, mas por jogar em casa, por todo esse histórico, por essa necessidade, por essa questão toda, eu acho que Cowboys, o cenário me aponta para uma vitória dos Cowboys para deixar mais uma divisão aberta, mais correria, gritaria nesse final de temporada, tanto na AFC quanto também na NFC. Quero saber os seus palpites. Segunda-feira tem rodada dupla, teremos os Dolphins contra os Titans, teremos os Packers contra os Giants. Vou trazer os meus resultados, meus palpites aqui na segunda-feira, quando eu voltar para falar o que rolou. Então já se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, deixa o seu palpite. E quero também a sua audiência na tela da ESPN 4, então às 3 da tarde, no horário de Brasília, para o jogo entre Browns e Jaguars na tela da ESPN 4. Então, partida de playoff. Conto com a sua audiência. Aquele abraço.